Olá, alunos do curso de Física Computacional 1. Esse vídeo é um pequeno tutorial para ajudá-los a construir o seu projeto final de curso. Nós vamos começar relembrando o que é esse projeto final de curso aqui no ambiente, no ambiente virtual da disciplina. Na sala única vocês vão encontrar um documento chamado Plano de Ensino. Nesse documento estão descritos as diretrizes do curso. No tópico 4 vocês vão encontrar o tópico sobre avaliações e o ponto 4.2 é especificamente falando do projeto final, e ele está aqui descrito como um artigo redigido em LaTeX. Então, basicamente, o seu projeto final é um texto, um artigo redigido usando as ferramentas do LaTeX, em que vocês vão descrever um tema a ser acordado com o professor. Esse artigo tem que apresentar figuras na forma de EPS, se necessário editadas usando o Inkscape, que foi uma das ferramentas que foram trabalhadas durante o curso. Vocês vão usar gráficos, rotinas, cálculos naqueles softwares que foram apresentados, Gnuplot, Máxima e Scilab. E vocês vão utilizar o BibTeX como gerenciador de referências para incluir aí referências nesse artigo, nesse projeto em formato de artigo que vocês vão apresentar. Basicamente essa é a ideia do trabalho. A temática do trabalho ela pode oscilar entre dois pontos. Pode ser sobre um tema livre de física, algum assunto específico dentro da física, ou um pequeno tutorial sobre um software acadêmico livre, como Stellarium, GeoGebra e etc. Eu vou aqui demonstrar rapidamente como preparar hoje esse primeiro vídeo é sobre o texto. Então nós vamos preparar o corpo do texto no formato de artigo. Nós vamos começar um arquivo do zero, usando a inicialização rápida. Nós vamos começar em um artigo, escolher o tamanho da fonte, papel A4, a codificação. Os pacotes que nós vamos usar são os da AMS, relativos aos comandos e ambientes matemáticos. Vamos usar também o Babel, que é o pacote de linguagens, escolher o Brasil, o português, né, do Brasil. E vamos usar também o pacote gráfico, já que futuramente nós vamos incluir gráficos no nosso artigo. Bom, aqui você vai digitar o nome do autor, aqui o título. O meu título será Difração por uma abertura circular. A data. Pronto. Então, o que o assistente faz é criar uma estrutura com base nas informações que você acabou de incluir, e você vai então iniciar o seu documento aqui entre esses dois comandos, begin e end document. Então nós vamos começar aqui mandando imprimir as informações do autor, título e data, e depois nós vamos começar um ambiente de abstract, que é um resumo onde eu vou falar um pouco sobre qual é o assunto do meu artigo. Eu já deixei o texto previamente preparado para agilizar um pouco o processo. Então, uma vez que vocês escolheram um tema, etc., vocês vão construir um documento da forma tradicional, usando a estrutura de seções que vocês já conhecem. E aí eu vou criar aqui uma seção chamada Introdução. Vou copiar um texto, que é um texto que conta um pouco da história do ponto que eu quero, o assunto que eu quero discorrer sobre. Vou criar uma outra seção chamada Desenvolvimento. Essa seção eu vou subdividi-la em duas subseções. A primeira chama-se Intensidades Máximos e Mínimos. Vocês podem usar a estrutura que vocês acharem mais interessante para construir
o arquivo de vocês. Eu vou usar duas subseções, uma chamada intensidades, outra chamada resolução. Para ambas eu tenho aqui um texto mais ou menos preparado. E uma última seção chamada conclusão. Muito bem. Então vocês vão incluir o texto na forma que vocês já estão acostumados a trabalhar. Aqui eu vou chamar a atenção, por exemplo, que vocês vão usar ferramentas como, por exemplo, destacar um texto em negrito, usando o TextBF, por exemplo, ou destacar uma outra parte do texto usando o itálico, vamos supor. Vou usar aqui para destacar uma outra expressão. As referências e figuras eu vou deixar aqui marcadas apenas com uma referência pessoal, para que depois eu me lembre de onde colocá-las. Tanto as referências como imagens são tema de outro vídeo, né? De outros vídeos. Muito bem, então vocês vão usar a estrutura que vocês acharem mais conveniente para descrever o seu texto, e eu vou aqui gastar um pouco mais de tempo para falar do ambiente matemático que vocês vão ter que usar para descrever equações e coisas do gênero dentro do seu artigo. Basicamente existem três estruturas para o ambiente matemático. A primeira delas é aquele que aparece no texto. Por exemplo, nesse parágrafo, para uma abertura circular de raio A não é a palavra A é uma variável. Então, para que ele fique destacado no texto, para que ele se apresente como uma equação, como ele realmente é, nós vamos usar o símbolo de cifrão para abrir o ambiente matemático e fechar o ambiente matemático. Tudo que está entre esses dois símbolos, então, faz parte do ambiente matemático. Para saber como escrever, como utilizar as ferramentas do ambiente matemático, vocês podem consultar outras referências, outros tutoriais disponíveis tanto no ambiente como tutoriais na internet. Um outro ambiente matemático que é o mais comum é o de equações centralizadas e numeradas. Então eu vou usar um begin equation, ele vai criar então esse começo e fim do ambiente matemático. Tudo que eu colocar lá dentro vai ser uma equação que vai aparecer centralizada e enumerada no meu texto. Aqui novamente eu usei o ambiente no texto. Aqui mais uma vez o ambiente no texto. Aqui eu vou incluir uma outra equação usando de novo o ambiente matemático begin equation. Vou colocar essa equação aqui. Aqui começa a minha outra seção. Aqui eu vou comentar sobre o terceiro tipo de ambiente matemático, que é aquele em que a equação aparece centralizada, mas não numerada. Esse ambiente ele é criado utilizando-se a barra invertida, chave, colchete, barra invertida, colchete. Então tudo que tiver entre esses dois símbolos vai fazer parte do ambiente matemático. Então vou copiar essa minha expressão e vou colocá-la aqui dentro para obter assim uma equação centralizada, mas não numerada. Já essa equação de baixo eu vou repetir aquele ambiente matemático convencional com a equação enumerada. Muito bem. Então, agora eu vou salvar o texto com o nome de fração e eu vou compilar. Eu chamo a atenção agora para um fato. Existe aqui
nesse parágrafo uma expressão matemática barra θ que não está entre esses dois símbolos matemáticos. Então, o que aparece aqui nessa caixinha de mensagens é que no arquivo de fração.txt, na linha 68, está faltando um símbolo de cifrão. Então, basta que você leia com atenção quais são as mensagens, você vai saber corrigir esse problema. Então, aqui faltava um símbolo matemático. Vou salvar, compilar e vamos ver o PDF como está ficando até agora. Então, basicamente, essa é a estrutura do texto. Um resumo, o texto que eu havia colocado em negrito, uma introdução histórica, aqui o texto que eu havia colocado em itálico, né, slice, aqui o segundo ponto, o desenvolvimento, subseção 2.1, intensidades máximos e mínimos, ali onde eu vou colocar a figura. Aqui as equações e os ambientes matemáticos que eu havia comentado. Bom, primeiro, o raio A aqui, percebam que o A é diferente do A do texto, porque esse é um A das equações, certo? É um A matemático. Aqui, o ambiente matemático que eu havia comentado, em que a equação aparece centralizada e numerada. Aqui, mais uma vez, esse mesmo ambiente. E aqui, o terceiro tipo de ambiente, que é aquele em que a equação aparece centralizada, mas não numerada, certo? Então, vamos lá, vocês têm exemplos de como fazer isso. Agora eu vou chamar a atenção para mais algumas coisas. Existe uma ferramenta que você pode utilizar, chamada Label. O Label, ele cria, ele é escrito /label, ele vai ser feito dentro do ambiente matemático. E o que você vai fazer é marcar essa equação com um nome. Por exemplo, essa aqui vai ser a minha equação 1. Então, no texto, no momento em que eu digo que eu quero fazer referência à equação 1, como por exemplo aqui, mostra representações tridimensionais da equação 1. Para que eu não tenha que escrever manualmente aqui esse número, eu posso sempre utilizar o comando ref e fazer referência a um determinado label, nesse caso, equação 1. A mesma coisa eu posso fazer, por exemplo, com a equação 2. Essa equação aqui, eu posso criar um label para ela, equação 2. E aqui, ao invés de colocar o número 2, eu coloco referência, equação 2. Isso é interessante quando você tem que modificar o seu texto. E se eu tivesse acrescentado alguma equação no começo do meu texto, eu teria que procurar em cada uma das vezes em que eu citei a equação 1 e trocar o número dela para equação 2. E isso seria bastante trabalhoso. Então, para não fazer isso, nós usamos esse sistema de referenciar a um determinado rótulo, né, um determinado label, e assim a gente poupa um pouco de tempo. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que nessas equações matemáticas apareceu o seno e o arco seno, mas percebam que aqui eles estão escritos como sin, porque esse texto é um texto que está em inglês. Então, o que a gente pode fazer para corrigir esse tipo de problema existem basicamente duas formas de solucionar esse problema. Um deles é criar um novo comando. Esse comando será /seno. E o que ele vai fazer é escrever em romano a expressão seno. Uma outra forma de fazer é você fazer um renew command. Você vai renovar um comando. Ao invés do arco sim escrever a expressão arco sim, como está acontecendo agora, eu quero que ela escreva arco sem, porque eu quero que seja em português. Então, fazendo dessa forma,
o que eu tenho que modificar é, onde aparecer 100, sim, eu vou colocar 100, porque esse é o novo comando que eu acabei de definir, certo? Onde aparece arco sim, eu vou deixar como arco sim mesmo, porque o que eu fiz foi modificar esse comando. Então, eu vou salvar, compilar e ver o meu resultado. Percebam que aqui eu criei uma função seno que não existia, e aqui eu modifiquei a função arco sim do inglês para arco sem em português. Muito bem. Então, basicamente, essa é a estrutura do artigo que eu gostaria de mostrar. Eu escolhi um tema, fiz uma pequena introdução histórica, uma revisão teórica, coloquei as equações. Agora eu tenho que incluir as figuras, que vão ser plots dessas expressões, ou mesmo gráficos, ou tabelas, usando aquelas ferramentas que nós aprendemos, e incluir depois uma seção aqui de referências usando o BibTeX. Basicamente, é isso que nós temos que fazer para esse projeto final. Aqui eu quero dizer também que, para qualquer dúvida ou qualquer variação sobre essa estrutura, vocês podem consultar o modelo de artigo LaTeX com exemplo do BibTeX, que foi postado aqui na sala única. Também esse material, modelos de documentos do LaTeX, ou as apostilas de um material sobre TeX LaTeX, que estão disponíveis aqui em Últimas Notícias. Todos esses materiais podem assessorar vocês na hora de compor esse texto. Muito bem, então espero que esse vídeo tenha ajudado. Até a próxima.